Opa, eu sou Evandro Munslinger e nessa dica de hoje nós vamos falar sobre fusíveis, como testar fusíveis e o mais importante, por que eles servem, por que eles estão ali nos carros. E como eu sempre digo, a gente possui um método capaz de transformar você em um reparador automotivo. E essa dica de hoje aqui, ela é muito eficaz nesse processo de preparação para você se tornar esse reparador. Mas vamos lá. Para você que ainda não segue as nossas plataformas, você que ainda não está nos seguindo, independente de onde você esteja nos assistindo, seja em Facebook, no YouTube ou no Instagram, curta a nossa página, se inscreve no canal, comece a seguir a gente, que sempre tem dicas desse jeito, dessa forma. Vamos lá. Primeiramente, para que servem os fusíveis? Qual é a função do fusível dentro de um carro? Como eu sempre digo, o fusível ele é o cara que protege todo o sistema elétrico para que não pegue fogo. Então ele está ali como um método, um modo de proteção do veículo. E aí é necessário ter alguns cuidados e eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês que você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Antes de qualquer coisa, deixa eu te mostrar como um fusível funciona. Um fusível, esse é um fusível Maxi, ele nada mais é, como eu já falei, um método de proteção. Ele vai estar passando corrente por dentro dele, a voltagem, e quando fechar um curto, quando o sistema do carro fechar algum curto, o que vai estar acontecendo? Quando o positivo que está passando por dentro dele encontrar uma corrente maior do que a amperagem que ele é predisposto para aguentar, ele vai estar estourando essa parte interna. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, se visualizar. Vamos dizer que tem um SS aqui dentro, aqui, ó. Então, quando a amperagem que passar pelo sistema for maior do que o fusível suporta, ele vai estar rompendo essa parte interna, vai estar desligando uma perninha do fusível da outra. Assim é o método mais fácil de você entender como que ele vai estar queimado. A partir do momento que ele queimar, ele não vai estar mais ligando um lado ao outro, ele vai romper o fusível ao meio, tá? Então vamos lá. Como eu falei, o fusível, se ele passar uma amperagem maior do que a amperagem que ele é predisposto a estar assegurando o sistema, ele vai estar queimando. Então deixa eu pegar aqui para vocês. O que eu fiz? Eu coloquei aqui um porta-fusível externo nessa bateria, só para nós fazermos um exemplo. Estou colocando um fusível de 10 amperes. Cada amperagem, ela é, vamos dizer assim, utilizada uma cor para as amperagens. Nos fusíveis de 10 amperes, os fusíveis são vermelhos. Os fusíveis azuis são de 15 amperes, os amarelos são de 20, os de 30 são verde, e aí por assim vai. Então cada cor de fusível possui uma amperagem característica dele, e em cima do fusível também tem um número correspondente aos amperes em que ele suporta. Aqui nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando um fusível de 10 amperes nesse porta-fusível, e eu vou estar fechando um curto, vou estar colocando então essa alimentação positiva que está chegando aqui agora nesse fio, eu vou estar colocando ela no negativo. Vou pedir para você dar uma olhada aqui no centro desse fusível aqui, ó, porque quando eu fechar o curto, o que ele vai fazer? Ele vai estar queimando, vai gerar ali uma faísquinha dentro dele. Ó, vou fechar o curto nesse momento. Opa. Foi lá. O que ele aconteceu? Ele gerou uma faísquinha e ele rompeu o fusível. Agora ele não fecha mais curto, porque ele não está mais fornecendo energia. Deixa eu tirar aqui, deixa eu ver se eu consigo focar para vocês. Acho que não vai aparecer no vídeo, mas ele está rompido dentro do fusível. Acho que não vai aparecer porque ele é bem pequeno, então você tem que ter um pouquinho de atenção quando você for olhar um fusível que está bom ou está queimado. E agora eu quero que você preste atenção no que eu vou fazer aqui. Porque eu estou colocando um fusível de 30 amperes. Então a amperagem desse fusível ela é maior do que a que queimou antes. E esse é o erro que muitas pessoas fazem, de simplesmente tirar um fusível do veículo, lá seja independente da amperagem que for, digamos um fusível de 10, como estava esse, e colocar um fusível mais forte, como um fusível de 30 amperes, sem ter conhecimento, trocar um fusível sem saber o que está fazendo. E aí vai acontecer o que eu vou fazer aqui. O que pode estar acontecendo no seu veículo? Que sim pode pegar fogo, pode derreter a fiação, porque como eu já falei, a função do fusível ela é proteger o sistema. Mas se ele não estiver dimensionado de forma correta, ele não vai queimar e vai estar derretendo a fiação.
Nesse caso, essa fiação que eu estou utilizando, esse fio que eu estou usando, é um fiozinho fino. Esse fio é muito utilizado embaixo dos painéis para ligação de muitos acessórios internos dentro do carro. E é por isso que o carro possui fusíveis com baixa amperagem, porque o fio é fino, a amperagem que passa pelo sistema é pequena. E se você porventura trocar o fusível, colocar um fusível maior do que é o necessário do carro, maior do que o manual do carro pede, vai estar acontecendo o que eu vou fazer aqui. Sim, pode derreter a fiação do carro e colocar fogo no carro. Então temos que ter atenção nessa questão de dimensionamento de fusíveis. E onde que você vai achar qual é o fusível correto que você vai estar utilizando no carro? Principal lugar é o manual do veículo, tá? Lá no manual ele possui cada posição das caixas de fusíveis e lá na posição lá vai estar dizendo, o fusível número 5 é o fusível do rádio, um exemplo. Lá ele vai ter amperagem a 10 amperes, 5 amperes, a amperagem que você vai estar utilizando. O que eu vou fazer aqui tem que ter um pouquinho de cuidado, porque senão pode queimar a mão. Então, se for fazer em casa, se ter essa brincadeira, não segura o fio, porque você pode estar se queimando. Tem um certo grau de periculosidade, então vamos lá. O que eu vou estar fazendo? Eu vou fechar um curto, como eu já falei, nesse fio, e o fusível ele não vai estar queimando, porque eu coloquei um fusível maior, e ele vai estar fazendo o quê? Derretendo o fio. Tá vendo? Até escapou já o fio, ele já estourou o fio, que é um pedaço do fio, e não queimou o fusível. Como eu já falei, isso aqui pode estar acontecendo embaixo do painel do carro, ou no chicote que vai para as lanternas traseiras, chicotes frontais, se o fusível for dimensionado de forma errada. Então tem que ter sim atenção em qual fusível você vai estar colocando no sistema, para não estar condenando o sistema. Deixa eu tirar aqui, ó, vou cortar, fica mais fácil, e mostrar o que aconteceu com o fio. Derreteu o fio inteirinho, tá vendo? Olha, derreteu a capa do fio. Isso aqui lá no carro é muito pior, por quê? Porque dentro do chicote, a hora que um fio desse aqui derreter no meio de um calhamaço de fio, no meio de um chicote, que possui lá 20, 30, 40 fios no meio dele, ele vai estar fechando curto com outros fusíveis, com outras alimentações, e aí começa aquela bola de neve, porque nunca mais para o curto do carro, e é por isso que os veículos acabam até entrando a pegar fogo, entrando em chamas e condenando o veículo. Então tem que ter atenção nisso aqui. Vamos lá, como que você vai testar um fusível? Primeiro nós temos que entender que os veículos possuem as caixas de fusíveis em alguns lugares diferentes, nem todos os veículos possuem no mesmo lugar. Alguns veículos possuem a caixa de fusível frontal aqui do lado da bateria, outros veículos possuem a caixa de fusível embaixo do volante, ali próximo aos pés, como os carros, vamos dizer, Gol, Corsa, alguns veículos. Então, dá uma olhada onde está a caixa de fusível do veículo, qualquer coisa dá uma procurada no manual do veículo, localiza a caixa de fusíveis. E como que nós vamos testar os fusíveis? Como eu já falei para vocês, nós temos que entender que o fusível ele passa a corrente de uma perninha para outra. Então, quando nós formos testar os fusíveis, nós vamos estar utilizando o quê? Aqui em cima do fusível tem esses dois terminaizinhos que a gente consegue enxergar aqui, ó, essas duas partezinhas pratas. Aqui em cima, ele nada mais é do que a continuação do pé do fusível. Então, ele está chegando corrente aqui em cima para nós. Nós temos basicamente pelo menos 3 formas de testar fusíveis, tá? Uma delas eu já vou explicar que não é muito aconselhada, já vou explicar o porquê, mas também vou mostrar que no caso de uma precisão você de repente precisa testar dessa forma. Primeira forma que nós podemos testar fusíveis é com um multímetro, tá? Uma ferramenta que não é cara, você pode estar comprando um multímetro aí, os básicos aí, bem baratinho, Mercado Livre, lojas de materiais de construção, loja de ferragens, casas de ferramentas, em qualquer lugar tem aqueles multímetrozinhos pequenininhos, amarelinhos lá, funcionam igual para esse teste de função. Você pode estar testando com uma lâmpada de teste, tá? Para testar fusíveis ele é muito indicado, porque é um teste muito rápido, muito prático. E a terceira forma de testar fusíveis é retirar fusível por fusível da caixa de fusíveis e conferir, como eu falei, olhar se essa parte interna do fusível aqui, se ela está inteira, se ela não está quebradinha no meio dela. E se ela quebrar, se ela estourar como aquele fusível de 10 amperes que eu mostrei para vocês, ela não vai estar interligando uma perna do fusível a outra e passando a corrente por dentro dele. Só que qual que é o problema de eu vir aqui e tirar um fusível por vez e conferir o fusível? Toda vez que eu tiro um fusível, ele vai estar desenergizando, cortando, tirando a alimentação de alguma coisa.
E se eu tirar a alimentação, exemplo do aparelho de som, o que ele vai fazer? Ele vai desconfigurar o aparelho de som. Se eu tirar o fusível de um vidro elétrico, ele vai estar desconfigurando o vidro elétrico. Tem problema isso? Não, você só vai ter vamos dizer assim, o serviço de estar reconfigurando o aparelho, as configurações, vai ter que reconfigurar o vidro elétrico, às vezes perdeu aquela função automatizada, ele dá um toque e subir por conta. Então, tem às vezes essa questão que é um pouco chato de ficar tirando o fusível, você vai pegar uma alicatinha, tirar o fusível e conferir um por um. Então, ele não é tão recomendado por essa questão, que é um teste mais demorado e tem essa questão um pouco chata de você desconfigurar alguma coisa no carro. Então, vamos lá. A forma mais rápida de teste, como eu já falei, é utilizando lâmpada de teste. Com a lâmpada de teste, o que nós temos aqui? Isso aqui você pode estar fazendo em casa, tem alguns lugares que já vendem ela pronta. Nós temos uma lâmpada e simplesmente a gente vai estar utilizando aqui para passar corrente por ela, ela vai acender caso tenha corrente no fusível. Então nós aterramos, como os fusíveis eles sempre possuem corrente positiva, sempre é o positivo da bateria que vai estar passando pelo fusível. Nós aterramos uma ponta da lâmpada de teste e o fato de aterrar a lâmpada de teste ou o multímetro ou qualquer coisa, nós aterramos de que forma? Toda a carcaça do veículo, toda a lata do veículo nós temos negativo. Motor, a carcaça do veículo é negativo, qualquer parafuso que esteja fixado na lata do veículo, ele vai estar aterrado. Então você pode estar aterrando tua lâmpada de teste ou teu multímetro em qualquer lugar que dê contato direto na lata. Só cuidado, às vezes você vai pegar na lata, tiver tinta, não vai passar terra, logicamente. Então você poderia pegar aqui, num parafuso que está fixado na carroceria e eu colocar no positivo, vai acender a nossa lâmpada. Então o que nós vamos fazer? Quando você for testar o fusível, você, primeira coisa para testar todos eles, vai deixar a chave de ignição do veículo ligada e caso seja algum fusível relacionado a lâmpadas, a farol, você tem que estar ligando os faróis do carro. Por que eu vou dizer para você ligar os faróis do carro? Porque se você não ligar os faróis do carro, ele não vai estar mandando energia para o fusível. Então, de repente, você vai testar o fusível, não vai acender a lâmpada, não quer dizer que o fusível está queimado. Pode ser que ele não esteja passando corrente por ele. Mas vamos lá, como que funciona o teste? Eu vou pedir para chegar um pouco mais próximo aqui de nós, para você estar podendo enxergar um pouquinho. Então assim, nesses dois cortezinhos, como eu já aterrei a nossa lâmpada de teste, nos dois cortezinhos que eu vou estar fazendo, eu vou estar encostando a caneta aqui, a lâmpada de teste, no cortezinho de cá e no cortezinho de lá. Tem que dar passagem nos dois lados. Se um dos dois lados, testei aqui, acendeu a lâmpada, testei aqui, não acendeu, esse fusível está queimado. Se ele não acender nenhum dos dois lados, é como eu já falei, não é que o fusível esteja queimado. Pode ser que não tenha corrente passando no sistema nesse momento. Então vamos lá, nesse fusívelzinho de 10 que eu estou, acho que desse 15 que consegue visualizar melhor. Coloquei na ponta de cá, no primeiro lado dele acendeu, no segundo lado dele também acendeu. Então esse fusível ele está bom. Caso ele não venha acender em um dos dois lados, é porque o fusível está queimado. Tá? Isso você vai fazer em todos os fusíveis da caixa de fusíveis, um por um, até localizar o fusível queimado. Porque é muito comum, quando um equipamento eletrônico para de funcionar do carro, ser um fusível queimado. O rádio parou de funcionar. Provavelmente, possivelmente seja o fusível. E sem a lâmpada de teste, com o multímetro, como que você vai testar? Da mesma forma, você vai estar aterrando uma das polaridades do seu multímetro, tá? Nesse caso, estou colocando aqui na bateria. Nós vamos utilizar o modo voltagem do multímetro, tá? Ele é um pouco mais demorado fazer esse teste. E a gente vai fazer também o mesmo teste nas duas passagens superiores do fusível aqui com a caneta do multímetro. A gente vai analisar a voltagem, Coloquei ali, deu 12 volts, está passando. Vamos para o outro lado do fusível. Também deu 12 volts, está passando. Esse fusível está bom, vamos para o próximo fusível. 12 volts de um lado, 12 volts do outro. Então, essa é a forma de testar com o multímetro. Como eu já falei, é preciso sim ter muita atenção nessa questão de dimensionamento dos fusíveis para você não colocar o fusível errado no lugar errado. Então, pega sempre o manual do carro, dá uma olhada no manual, que ali é o melhor lugar que você vai estar encontrando essa informação de qual fusível é o correto para a função que está colocado o fusível. Mas Evandro, meu carro não tem manual, como é que eu vou saber qual fusível vai ser colocado? Deixa eu dar uma dica para você. Vai lá no Google e digita assim, vamos dar um exemplo desse carro aqui. Manual Peugeot 207 ano 2011.
Lá vai ter vários lugares para você estar baixando em PDF esse manual. E lá geralmente é no final, lá nas últimas páginas, lá na parte de manutenção do carro, vai estar lá a caixa de fusíveis e a parte de fusíveis em si. E vai dar cada posição dos fusíveis na caixa de fusível, dizendo para que serve, qual a função que ele está alimentando dentro do veículo. Como eu já falei no começo desse vídeo, não deixa de seguir a gente, curtir nossos vídeos, dá um joinha, se inscreve no canal. Então não esquece, segue a gente que cada dia tem vídeo novo para você.